Presidente, hoje na coletiva que o senhor fez com a imprensa, o senhor fez a defesa principalmente do aumento da readequação do número de vereadores aqui para Maringá na representatividade, né? Por exemplo, dizendo que a Câmara já teve vários advogados, hoje só tem um, que é o delegado Luiz Alves, já teve 4 médicos numa legislatura, hoje só tem o Dr. Manuel, às vezes um representante de um bairro, né, que falta na Câmara. Então, essa representatividade justificaria o aumento. Mas não é uma coisa certa a representatividade, né? Não dá para dizer que o Jardim Alvorada, que é o maior bairro de Maringá, na próxima eleição, aumentando a representatividade, vai ter um representante do Jardim Alvorada. Mas é uma ideia genérica ou isso realmente faz a diferença? Não, eu acredito que faz muita diferença, sim, mesmo porque a gente tendo os vereadores hoje, 15 vereadores, e cada vez que vai aumentando o número de habitantes em nossa cidade, a cidade vai crescendo, então a gente tem a dificuldade com apenas 15 vereadores, a gente manter representantes, por exemplo, em mais de 40 comissões, conselhos que a cidade tem. Então, todos os conselhos pedem um vereador para ser titular e um suplente. Então, com 15 vereadores, aí acumula muitas funções aí, então fica difícil, né, do presidente conciliar essa situação. Então, eu vejo a dificuldade. Quando é da área jurídica, por exemplo, pede um representante, então nós não temos advogado, agora tem um delegado do Luiz Alves, mas ele acumula a função de delegado de polícia e também como vereador. Então, fica difícil ele participar de muitas comissões, porque ele faz plantão também na delegacia. Logicamente que ele não atrapalha o horário dele para participar das sessões e atendimento público na cidade. Mas, quando se trata da área de saúde, no passado, tivemos 4 médicos, até citei os nomes dos médicos, e hoje só tem o doutor Manuel, que, graças a Deus, que ele se aposentou, e hoje ele tem condições de participar das comissões permanentes da casa, também representar a casa em diversos conselhos. Então, eu penso, Aguinaldo, que no passado nós tínhamos representante do Jardim Alvorada, sempre o Jardim Alvorada teve representante. Comunidade nipo-brasileira, de 21 vereadores na época, o Rigon lembra disso? Tinha 5 representantes, de 21 tinha 5 vereadores lá na Câmara de Vereadores. E ultimamente só tem um e um quase virou nome de rua esses tempos atrás, né? Então eu penso que a representatividade, assim como na Câmara de Vereadores, o povo vai ser bem servido. E também, quando nós elegemos 5 deputados estaduais da nossa cidade, nós ficamos contentes, porque nós vamos ter força lá junto ao governo do estado, através dos deputados estaduais. Câmara Federal, 4 federais, coisa que Londrina não tem, Maringá tem, e nós temos uma classe política unida. Por isso que a cidade tem conquistado tantos recursos da área federal e também da área estadual. Vamos lá, Kim Rafael. Bom dia, presidente. A questão aí do aumento dos vereadores, eu também concordo com o senhor sobre isso. Verdade. Mas realmente o que fica questionável, né, é esse combo que vem com o aumento, que é o 13º, as férias e tal. Afinal, o vereador trabalha muito pelo que ele recebe pouco? Como é que é? Qual é a justificativa realmente de o senhor colocar esse combo junto para a votação aí? Bom, na verdade, não sou eu colocando, que eu não sou autor do projeto, não fui eu que tomei a iniciativa, foi de vereadores, né? Mas o senhor é presidente da Câmara, o senhor coloca em pauta, né? Sim, eu que coloco na pauta. Isso. Todas as entrevistas, vem todo mundo falar comigo, mas o autor da propositora não sou eu, mas eu assinei junto com os demais vereadores. Então, essa questão aí do 13º, acho que 3 anos atrás, que teve uma PEC, né, que fez com que os vereadores pudessem, a exemplo dos deputados federais, deputados estaduais, os secretários, os vereadores pudessem receber o 13º salário e 1/3 de férias. Veja bem, é 1/3 de férias. Muitas pessoas pensam que o vereador, além de 2 meses de recesso que já tem durante o ano, que é 15 dias no meio do ano, e mais 1 mês e meio no início do ano, de 15 de dezembro até o começo de fevereiro, vai receber a férias em dinheiro, mas não é assim. É 1/3 de férias que todos os servidores, seja da empresa particular, pública, recebem. Então, logicamente, os vereadores, hoje na cidade de Maringá, têm que ter dedicação integral. Não tem como o vereador falar que não, que eu só vou lá nas sessões, que não tem como trabalhar dessa forma. Aliás,
Tem vereador que fazia isso, mas só que não se reelege desse jeito. Então, tem que dar expediente. O presidente, por exemplo, eu chego 9 horas da manhã, saio da Câmara 7h30, vou almoçar 2 horas, 3 horas da tarde. Então, tem que ter uma dedicação praticamente integral dentro da Câmara, com a cidade desse tamanho. Então, com apenas 15 vereadores, nós precisamos trabalhar e trabalhar muito aí para que a população seja atendida. Pamela Bussolini. Bom dia, vereador Mário. Bom dia. Vereador, sobre essa questão do aumento, né, de vereadores ainda, a gente vê na mídia as pessoas falando, os vereadores disseram que não vão ouvir a população, já vão aprovar, a Câmara não vai ouvir a população, e a gente fica preocupado, né, porque em tese a principal atividade aí do vereador seria representar a população. Então, eu gostaria de saber o que há de verdade nisso, né? Se já está decidido que vai ser votado e acabou, realmente não vão ouvir, se é bem assim. E outra questão que está atrelada a isso, será que não seria interessante a gente talvez fazer mais debates públicos sobre isso, talvez existir audiência pública para ouvir a população e talvez mitigar esse tipo de situação, né, das pessoas não se sentirem assistidas e ouvidas como a gente tem ouvido ultimamente? Viu, Pamela, eu sempre digo que os vereadores são representantes do povo. O povo nos elegeu para ser o representante, para fiscalizar os atos do Poder Executivo, apresentar o projeto de lei de interesse social e, principalmente, muitas pessoas não concordam, mas ser o elo de ligação entre a população até o Poder Executivo. E nós fazemos esta função. Mas agora, se a gente fizer um plebiscito, como algumas pessoas querem, fazer uma enquete junto à população, nós não vamos aumentar nunca o número de vereadores, perigoso até diminuir o número de vereadores. Então, infelizmente, as pessoas que nunca precisaram da ajuda de um vereador, nunca tiveram algum problema junto ao Poder Executivo, que não consegue resolver um problema, se for para ouvir a população, nós não vamos aumentar nem na safra da azeitona. Então, eu sempre falo que se fizer uma enquete na rua, você ouvir 10 pessoas, 20 vai falar que não precisa aumentar, que ninguém faz nada. Só vai na terça-feira, na parte da manhã, vai na quinta-feira, na parte da manhã, e não faz nada. Mas para que as sessões possam acontecer, o vereador tem que andar, os assessores têm que andar, ouvir a população e apresentar proposituras para que a população seja servida. Porque não tem como todo mundo vir reclamar lá na Câmara ou ir lá na Prefeitura. Então, a assessoria do vereador, o próprio vereador, acompanhando um enterro ou numa festa de casamento, aniversário, nós somos cobrados para que tal coisa seja resolvida e a pessoa pede para nós. Então, nós temos consciência de que a população, se fizer uma enquete, é contra para quem não conhece o trabalho dos vereadores.